Terminei de ler O Amante de Lady Chatterley. Se você não sabe, esse livro ele é um livro de literatura inglesa escrito pelo D.H. Lawrence. Foi originalmente publicado em 1928 na Itália e ele foi censurado na Inglaterra até 1960, quando enfim ele foi publicado na Inglaterra, por conta de que na época ele foi taxado como um livro obsceno, imoral, entre outras coisas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa dizer: Lady Chatterley é um romance erótico? Sim, ele é um romance erótico. Porém, vírgula não, eu acho que precisa ser dito. É um romance erótico e mais do que isso, ele é um romance em que ele coloca como ênfase o prazer feminino e o prazer que a mulher consegue ter durante o ato sexual. E que isso naquela época era um tema muito controverso, era um tabu e até hoje, querendo ou não, em determinadas partes da sociedade ainda é considerado algo como não imoral, mas obsceno. E imoral também, né? Dependendo assim de qual parte da sociedade você esteja falando, ainda é um assunto bastante controverso. Porém, o que mais me marcou nesse livro não foi especificamente essa parte, e sim todos os momentos em que há uma crítica à industrialização e a como a industrialização transforma o homem aqui no caso não ser masculino, mas sim humanidade, em um ser vazio, destituído de alma, destituído de consciência, destituído de pensamento, destituído de prazer, destituído de beleza, destituído de absolutamente tudo. Porque a indústria, ela meio que suga tudo aquilo que é vital pra gente. Não só a indústria, mas o dinheiro também. E essas partes em que ele tá falando justamente sobre isso foram as partes em que mais me marcaram. Em que a gente tem a questão da consciência de classe e das diferentes classes sociais. Porque aqui a gente tá falando de um livro, a gente tá falando de uma lady, né? Ou seja, casada com um homem da aristocracia, e ela decide ter como amante um guarda-caça, filho de mineiros. Então, assim, e que isso é considerado um escândalo na época. O marido dela acha isso uma coisa completamente ultrajante. O pai dela também não concorda com isso. Depois o pai dela conhece o Mallors e até, tipo, fica mais de boa com isso. Mas, tipo assim, ele fica... Acha aquilo uma coisa escandalosa. A própria irmã dela também... Como assim você foi sujar o nosso nome se envolvendo com uma pessoa inferior? Como se o Mallors fosse inferior só porque ele é um guarda-caça. Ele é de uma classe abaixo da deles. Mas teve algumas frases assim que eu achei assim nesse livro sensacionais. Logo aqui no final, ele fala que o dinheiro envenena as pessoas quando o tem e as estrangula quando não tem. Então essa questão do dinheiro é muito muito patente, muito presente nessa questão do capitalismo. E particularmente ele vai dizer aqui que enfim, ninguém sabe o que deveria ser feito com relação a como as pessoas estavam se comportando, porque isso aqui é o pós Primeira Guerra Mundial, então de fato o mundo ele estava um lugar meio confuso, caótico, e as pessoas não sabiam bem o que fazer, não sabiam bem como seguir com as suas vidas e controlar a existência. E, muito mais que isso, elas também na Inglaterra industrial, que era basicamente suportada pelas minas de carvão, e as minas de carvão estavam esgotadas ou estavam começando a dar sinais de esgotamento, as pessoas não sabem bem o que fazer com isso, porque elas começam a ter que trabalhar menos e por conta disso elas também passam a ganhar menos, né? Mas ele vai falar assim, ó. Enfim, ninguém sabe o que deveria ser feito, apesar de todo o falatório. E os jovens ficam com raiva porque não têm dinheiro para gastar. É essa a nossa civilização e educação. Instruímos as massas a viver em função de gastar dinheiro. E daí, o dinheiro acaba. Vocês estão entendendo que isso aqui, do livro inteiro, eu li essa frase e eu tipo, ok, isso aqui claramente é o reflexo da nossa sociedade atual. Porque nós estamos o tempo todo sendo incentivados a gastar, a consumir, a comprar. Só que ao mesmo tempo a gente está vivendo uma crise econômica financeira em que a maioria dos jovens da minha idade não sequer tem condições de sair da casa dos pais porque não conseguem, não tem dinheiro suficiente, por exemplo, para alugar uma casa, para alugar um apartamento, o que dirá comprar. Então, quando eu li, eu fiquei assim, sim, sim, Lawrence, é isso mesmo, sim, Mellors, é isso mesmo. E aqui ele ainda vai dizer, ó, as minas só funcionam 2
ou 2 dias e meio por semana, e não há sinal que as coisas vão melhorar no inverno. Isso significa que um homem tem que sustentar a família com 25 ou 30 shillings, o que na época isso aqui era uma mixaria. E aí ele fala, uma possível solução. Se apenas pudéssemos explicar a eles que viver e gastar não é a mesma coisa, e eu fico, cara, é isso, realmente, a gente não precisa viver para gastar, a gente não precisa ter essa relação, né, esse consumismo. Só que isso é muito difícil de explicar pra minha geração, e eu acho que até para gerações um pouco mais novas também, ou até para gerações mais velhas, em que tudo é status e que, tipo, os locais que você visita, as viagens que você faz, as marcas de roupa que você tem, as marcas de bolsa que você tem, tudo isso é status e, tipo, se você não tem isso, se você não é se você não tem, se você não demonstra isso, é como se você não estivesse vivendo. É a mesma ideia do Instagram, tipo, toda vez que a gente sai, a gente precisa postar que saiu, se a gente foi pra um café, se a gente foi pra um restaurante, se a gente foi viajar, tem que estar o tempo todo postando, que é pra dizer que a gente viveu. E é tudo muito atrelado a essa ideia do consumismo, do gasto. Aí ele vem aqui, ó. Se os homens, né, pudessem dançar e saltar e pular, e cantar e dançar e ser belos, viveriam com pouquíssimo dinheiro e divertiriam as próprias mulheres e se divertiriam com elas. É preciso aprender a estar nus e belos, e cantar em coros e dançar as velhas danças de grupo, e entalhar as banquetas nas quais se sentam, e bordar os próprios emblemas. Então não precisariam de dinheiro. E esse é o único jeito de resolver o problema industrial. Treinar as pessoas para poder viver uma vida bela, sem precisar gastar. E eu me identifico muito com isso. Mas eu me identifico tanto com isso, mas tanto. Porque aqui o que ele está fazendo, na verdade, é um apelo ao retorno de antigos hábitos rituais dos antigos povos pagãos, porque na página seguinte ele vai falar que deveriam ser vivas e arteiras e adorar o grande Deus Pan. Ele é o único Deus para as massas e sempre será. Ou seja, as massas elas têm que adorar o Deus Pan. E tá nesse contato com a natureza e preservar a natureza mais do que isso, né? É não só estar em contato com ela, mas é ter essa conexão, essa forte conexão com a natureza e preservar ela e tomar de conta dela e se relacionar com ela. E eu vejo hoje em dia na internet meio que também um movimento desse tipo, de ok, vamos deixar de lado um pouco a vida moderna e vamos voltar a se conectar com a natureza, porque a gente precisa disso, a gente precisa ter esse momento de desconexão com o mundo globalizado, com as redes sociais, com a internet, com tudo isso, para que a gente possa voltar a ser um pouquinho mais humano, pelo menos para que a gente consiga se reconectar com o nosso eu interior, né? E aqui ele também vai falar que ele vai falar para entalhar, para bordar, ou seja, voltar a essas atividades manuais, seja como um hobby, né? Porque aqui eu posso ler isso como uma ideia de hobby, mas até mesmo a própria ideia da gente fabricar as nossas próprias coisas, da gente fazer as nossas próprias coisas. Então, por exemplo, você tá com uma calça rasgada, não compra uma nova. Remenda a que você tem, aprende a costurar. E assim, claro que a gente falando isso hoje em dia, existe muita hipocrisia, existe muita não ironia, mas existe muita hipocrisia, claro. Porque eu entendo, é extremamente difícil da gente conseguir fazer isso. Mas é possível e isso é tão belo, é tão lindo. Essas foram as partes com que eu mais me identifiquei nesse romance. E eu tô tipo assim, cara, quero muito ir pra um bosque. Quero muito ir pro bosque e viver minha vidinha, tá entendendo? Feliz num bosque. Posso? Né? Porque até hoje, pra você ir morar num bosque, você precisa de dinheiro. Por isso que ele diz que não é possível, mas assim, né? Eu acho que é complicado. Mas é isso que eu tenho a dizer sobre Lady Chatterley. E assim como o livro termina, que termina assim, né? Ele fala um pouco melancólico, mas com o coração esperançoso. Ele tá desejando, assim, é um final de uma carta, é um final da carta do Melrose pra Connie. E, de fato, os tempos à frente parecem ser muito sombrios. Do mesmo jeito que o livro começa falando isso. O livro começa falando isso, que os tempos que virão serão muito sombrios e que o tempo que eles estão vivendo também é muito sombrio. E, de fato, a gente tá vivendo um momento, politicamente falando, economicamente falando, muito complicado, muito conturbado no mundo todo. E retornar ao belo, retornar ao natural, retornar às habilidades manuais, retornar a esse
momento em que nós não somos tão dependentes assim do dinheiro e do capital, parece ser uma solução, mas como a gente chega a isso, eu não sei, mas eu tenho esperança que a gente vai descobrir em algum momento, tenho fé nas novas gerações que elas vão entender e que vai melhorar. E é isso, sabe? Nunca, depois de ter me tornado adulta, tipo, adulta de verdade, uma pessoa assim que paga suas contas e tudo mais, eu nunca tinha conseguido encontrar um livro que refletisse tanto como eu penso ou como eu me sinto, como esse livro nessas 3 últimas páginas. Quer dizer, não nas 3 últimas páginas, porque ele passa o livro todo também tocando nessas questões, mas ele não propõe soluções. E aqui no final ele dá uma solução a qual eu me identifico muito e a qual eu meio que concordo. E que eu adoraria, tipo, meu sonho de princesa, né? É viver conectada com a natureza, vivendo assim, minha vida o mais lento possível. E eu tento todos os dias, assim, né? Viver a minha vida no meu ritmo. E não no ritmo que a modernidade ou a pós-modernidade, como você preferir chamar, impõe. Então, em vez disso, dei-me a democracia do toque e a ressurreição do corpo, dei-me as danças rituais e tribais do velho Deus Pan em um bosque longe do capital. É isso, beijos, até a próxima.